Quem é mais forte, o Goku Super Saiyajin 3 ou o Gohan na forma mítica? O meu amigo Tootaro... As coisas em DB são niveladas assim e você está errado. Aqui é o Tootaro, trazendo realidade somente com a existência e vamos desenvolver isso daqui. Dê like no vídeo do brother e vamos lá ver o que ele não entendeu. Ele falou que eu falei meio enrolado porque realmente eu cortei algumas coisas, porque desenvolver essa parte sobre o que é transformação técnica, habilidade e elevação de Ki em Dragon Ball é bem complicada e longa. Mas vamos simplificar. Por quê? Em Dragon Ball algumas coisas se misturam. Técnicas podem virar transformações e elevações de Ki, ou seja, aquele momento que você eleva seu Ki ao máximo, pode ser usado tanto para técnica como para transformação. Mas o que isso tem a ver com o Super Saiyajin? E o que o Trunks fez? Bem, referenciando o capítulo 382 ou 386, não sou eu que estou dizendo, o céu afirma que nesse estado o Trunks é superior a ele, tanto em Ki quanto em... Quando o Goku usa, fazendo um referenciamento ao que o Trunks está fazendo, ou seja, o Goku vai explicar o que o Trunks errou. Quando o Goku eleva, o Ki do Goku fica superior ao céu. Tanto que o Gohan diz que nesse estado o Goku estraçalharia o céu se ele conseguisse acertar. Agora, qual é o problema dessa? Porque apesar de parecer uma transformação, ela não é bem uma transformação. Transformações de Dragon Ball são niveladas. O que significa? Elas nunca upam uma só coisa. Como a... Se tiver dúvida, pegue o Freeza. O Freeza tem vários tipos de transformações. E no modo dele, a transformação dele do bombado funciona. Porque nele, isso é uma transformação. Como assim? Em Dragon Ball, quando você fica bombado, você, além de elevar o seu Ki, você aumenta a quantidade de músculo. Por isso que a pessoa, quando faz isso, ela fica lenta. Mas aí tá... O que faz você voar e se mover mais rápido em Dragon Ball é exatamente o Ki. E se seu Ki mais que dobrou, você ficar com mais 50 quilos não deveria fazer diferença. O Goku, para quem não sabe, pesa 65. Nesse estado aqui, ele pesaria 120. Só que o Ki dele já estava superior. E, em teoria, é 2 vezes o Ki do Goku base. Ou seja, o Ki dele mais que dobrou nesse estado, mas ele ficou mais lento. A gente consegue notar mais isso na Califa. E a Califa, apesar de ficar com Ki superior ao do Goku, ou seja, ela mais que dobrou sua quantidade de Ki, ela fica mais lenta e a resistência dela não é superior se comparado à força que ela adquire, nem a quantidade de Ki. O que novamente está errado. Quanto mais Ki você tem, naturalmente, mais resistente, mais forte e mais rápido. Só que nesse estado, não. Por quê? Isso não é uma transformação, é uma elevação. Você pega seu Ki, concentra todo em uma característica, fazendo você ficar em um de alto patamar daquela característica específica. Mas as outras, por consequência, vão ficar desgastadas. Se você focar seu Ki para aumentar sua força, você não fica tão resistente, nem tão rápido. Ou se você focar o seu Ki somente para aumentar sua velocidade, tipo o Dispo, o Freeza no seu estado base pode pegar isso. Sendo que o Dispo conseguiu surpreender o Freeza várias vezes em um confronto X1. Mas quando focava somente em velocidade, acontecia. E pessoas se pensam, pô, não, isso acontece, não tem nada a ver. O bombado que eu citei, por exemplo, se pegarmos o próprio Goku, ele fica lento. O problema é que, por exemplo, o Mestre Kami, que usa a mesma técnica para aumentar suas capacidades, não fica lento. Por que isso acontece? Agora sim vou explicar a diferença entre técnica, habilidade e transformação. Transformação é a elevação de todos os seus patamares. Você eleva tudo. Ki, força, resistência, velocidade. Tudo fica nivelado e não tem um efeito rebote. Você tem uma elevação também de Ki, mas é a curto prazo. E quando transformação é de médio para longo, eu falo longo somente considerando um Gohan, mas sempre é médio, técnica é somente para curto. Ou seja, você vai aumentar muito seu Ki para dar um golpe. Ou seja, isso não vai afetar sua velocidade, mas afeta sua resistência. Nesse estado de você estar aumentando o seu Ki para dar o golpe, se o inimigo te lançar alguma coisa, você tanca. Simplesmente porque você está aumentando o seu Ki para dar o golpe. Curta duração. A gente consegue ver muito isso no Nappa. E agora, por fim, a elevação. O que é elevação? O Kaioken é uma elevação, apesar de ser uma... Mas ela é uma técnica que tende muito mais para uma elevação. Eu poderia dizer até transformação agora no Super, porque o Goku consegue usar sem ter o efeito rebote. Mas em teoria o Kaioken seria uma elevação. O Goku ia elevar completamente o seu Ki utilizando sua força vital para triplicar o seu poder. E o efeito rebote seria ele perder resistência e no final morrer. Só que isso agora não acontece. A teoria deveria acontecer.
No caso do Trunks, e agora fica mais claro, isso daqui não tem um nome específico para isso, o Akira não botou, que são essas pseudo-transformações que eu chamo de elevação. Acontece muito parecido com o Kaioken. Você foca todo o seu Ki em uma só capacidade que gera uma elevação de energia e de poder daquela capacidade. Mas todo o resto fica variado. Mas uma elevação pode virar transformação, desde que você tire o efeito do rebote. Geralmente reduzindo a quantidade de Ki que você coloca, aquela habilidade que você quer deixar elevada. Um exemplo muito legal é que o Golden Frieza era superior ao Goku Super Saiyajin. O problema é que devido a vazar muita energia, isso daqui não poderia ser considerado transformação, sim uma elevação, já que nesse estado o Golden Frieza só está expulsando a energia para fora do corpo. Quando ele conserta, aí sim vira transformação, pois eleva tudo ao seu estado médio, tá ligado? Velocidade, resistência e não tem efeito rebote algum. Ficou meio longo, mas para que tenha ficado a sample. Não desenvolvi aquilo naquele momento porque Dragon Ball do Z pro Super tiveram algumas mudanças e alguns acréscimos. Por exemplo, técnicas podem virar transformações, mas quando técnicas viram transformações fica muito claro. Uma coisa interessante é que o instinto superior passou pelos 3 estágios. Ele foi uma técnica que virou uma elevação, ou seja, o Goku aumentava o seu Ki em uma só capacidade, que seria a capacidade de esquiva, o que elevava um pouco as outras, mas deixava ele fraco em outras, principalmente em fôlego, resistência, o que levava ele a se exaurir e perder. Virou uma transformação que o Goku pode usar livremente, ou seja, todos, não era para acontecer isso, mas que superior eleva junto a força, resistência e o Ki do Goku, que não era para acontecer porque é uma técnica. E por fim, vai voltar a ser técnica, que é seu estado mais alto, onde o Goku não vai precisar se transformar para usar, ele vai sempre estar usando, o que é maravilhoso. Tá bom, naquele vídeo o que não ficou claro, acho que agora vai ficar. O que eu quis dizer foi bastante simples. No final, se você ver, você somente repete o que eu disse no final. Ficou longo, mas o que eu disse foi: em Dragon Ball existem vários estados e estágios para você utilizar o poder. Alongando um pouquinho para poder ficar mais fácil. E o que o Goku, ou melhor, o que o Goku e o Trunks fizeram nesse momento aqui foi somente uma elevação. Devido a eles focarem o seu Ki em um só, como eu posso dizer, atributo, sofreu redução em outro. Porque se a gente parar para pensar, se o Ki dele aqui está tão alto quanto o do céu, o músculo não deveria fazer diferença alguma. Porque o que faz ele voar, o que faz ele se movimentar mais rápido é o Ki. Quanto mais Ki, mais forte, mais rápido. Mas se ele está nesse estado com mais Ki, como ele ficou mais lento? Exatamente devido a esse foco do Ki. E devido ao Ki que está sendo focado para aumentar a força física, há um rebote nos seus outros atributos. Tanto que, nesse estado aqui, o Cell causou dano normalmente no Trunks, mesmo ele citando que o Trunks era superior a ele nesse estado. E ele, quando ele batia, ele causava dano. O que em teoria não deveria acontecer, já que o Trunks nesse estado tem mais Ki que o Cell e mais força física, mas ele estava levando dano devido a esse efeito que eu estou falando. O que não acontece com o Frieza no seu estado bombado, já que nesse estado aqui ele aumenta tudo, o Ki dele aumenta, a resistência dele aumenta e a capacidade física dele aumenta. E o Mestre Kami, como também o Nappa, quando eles incham com o Ki, a capacidade dele aumenta todas de uma vez, não somente sua capacidade física, não somente o músculo. Sendo isso sim uma transformação, não uma elevação de um atributo, aí sim. E como eu falei, o instinto superior passou por todos esses estágios. Mas agora, para que tenha ficado claro, alongou pra porra porque eu quero deixar bem clarinho. E até a próxima. Qualquer dúvida, só dizer aí. Mas se você ver o vídeo, você vai ver que no final eu digo que o problema da transformação do Goku é a mesma que a do Frieza. O Golden Frieza era superior ao Super Saiyajin. O Goku cita isso naquele estágio. Só que o Frieza estava vazando a energia, que é o problema de várias transformações. Por isso que o Frieza está mostrando aqui não é transformação, e sim uma elevação, porque ele copiou do estado do Blue. Ia ser uma cópia, ele só elevou seus status com seu Ki, que do Frieza. Mas quando ele consertou a parte de vazar aqui, aí sim virou uma transformação. Assim como o instinto superior, quando o Goku conseguiu parar o vazamento de Ki total, virou uma transformação. E não somente uma elevação, ou seja, ele está elevando a capacidade dele através de Ki, um status. De qualquer forma, para ficar claro, se não ficou, só dizer. Até a próxima.